Primeiro livro de Samuel, ou seja, capítulo 1, de 1 Samuel, versículo 2. Houve um homem de Ramá-Tarim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tum, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Amém. Amém. Nós temos aqui feito a leitura da palavra, e eu não gosto de falar nada sem eu ler a palavra primeiro. Mas eu estou feliz nessa noite. Primeiro, sempre que eu venho aqui, outro dia eu estou partindo, segunda-feira eu estou viajando de novo. Mas eu dou graças a Deus. Primeiro, é tão gostoso a gente vir ao templo e sentir a presença de Deus. E nós sentimos e glorificamos a Deus. E eu dizia para mim mesmo, vai ser difícil pregar depois desse louvor. Foram dois louvores que nós cantamos aqui que foram extraordinários. Falaram de Cristo, falaram da glória, da vitória de Cristo. É algo extraordinário realmente. Ele toca muito na gente. E depois de sentir a presença do Espírito Santo trabalhando, através das vozes, dos instrumentos, vê um milagre acontecer com esse conjunto aqui, um milagre de Deus, uma bênção de Deus, que o irmão não se identifica muito. E o engraçado é que anos atrás, eu creio que estava em Vegas, não me lembro ainda se estava em Las Vegas ou não, eu tive uma visão e vi um anjo dançando. Para mim era engraçado ver um anjo dançando, nunca tinha visto. E eu vi, nas minhas visões, Deus me mostrou uma visão. E justamente aquela moça que estava dançando aqui, ela dançava como eu vi naquela visão, e eu fiquei me lembrando daquele momento. E é tão gostoso a gente ver acontecer na igreja aquilo que Deus mostra para a gente. É a confirmação. Realmente há uma alegria no céu, uma festa no céu. Glória a Deus. Existem muitas coisas acontecendo no céu. E eu estou sempre falando sobre isso. De que o culto no céu não é perfeito se não acontecer o culto na terra. E nós temos que aprender a valorizar o culto que nós oferecemos a Deus aqui na terra. Não é? Culto, adoração a Deus, algo extraordinário. Dá valor àquele que vive e reina para sempre. Extraordinário. E a gente abrindo a palavra de Deus, nós vamos ver essas coisas acontecendo, como tem pregado em outros lugares. Em Apocalipse, capítulo 4, se abrindo a porta da revelação do céu, João recebeu um convite para entrar no céu. Mas quando ele recebeu esse convite, ele estava no corpo dele, condenado a viver na ilha de Patmos. Abandonado, vai morrer de fome, vai morrer sozinho. Mas como todos pensavam que ele estava morrendo, ele estava visitando o céu. E lá no céu ele viu um culto a Jesus. E vários, gente repetindo de novo, lá no céu, as orações que sobem da terra são recebidas por anciãos. E eles processam a nossa oração e ela se transforma em incenso suave a Deus. E esse incenso suave faz parte do culto à adoração a Jesus. Se a igreja na terra não orasse, não haveria incenso no céu, lá no culto ao Senhor Jesus. O culto seria incompleto, a obra seria incompleta. Nos diz a palavra que quando sobe as nossas orações, no Antigo Testamento fala que as nossas lágrimas são guardadas em ordens, elas não se perdem.
As nossas orações, elas não estão perdidas, não são palavras jogadas ao vento, elas sobem ao céu. Glória a Deus. Eu me lembro quando estava ali na congregação da Praça dos Andradas, não? Na AD, lá na Praça dos Andradas, um culto de sexta-feira chovendo. Vocês podem notar que quando chove, os crentes de açúcar não vêm para a igreja. Eles têm medo de derreter no meio do caminho. Então, se chover um pouquinho, eles não vêm. Se faz um calor muito forte, eles não vêm porque não tem ar-condicionado. Então, foram poucos membros na igreja. Eu me lembro que era uma noite chuvosa, fria. O culto estava frio. Os irmãos sentando lá atrás, aqui na frente, eu e as cadeiras. Quando ele disse assim: irmãos, passa aqui para frente. Nós vamos encerrar esse culto, mas não dessa maneira. Não é possível. E sabe o que aconteceu? Elas vieram, os irmãos vieram, um pouquinho, demos as mãos e de repente o Espírito de Deus fez uma obra gloriosa. Desce um ser do céu, vestido de branco. Eu não vi, foi ele não que viu. Eu senti a presença, mas não vi. Ela viu. Ela gritava, chorava, os irmãos glorificavam a Deus. Mas só glorificar a Deus para dizer que Ele está presente, sentir e ficar arrepiado, não está dizendo nada. Nós temos que entender que os nossos olhos precisam ser abertos para nós vermos o que está acontecendo na casa de Deus. E aconteceu. Aquele ser angelical, na forma humana, ele tinha uma taça de ouro na mão. E quando a gente estávamos orando e glorificando o nome do Senhor, já para encerrar o culto, ele passava aquela taça diante das nossas bocas e parecia que entrava algo da nossa boca naquela taça. Quando terminou de fazer isso, ele fez isso, ele e a taça foram para o céu. Anos e anos depois eu fui entender isso lá nos Estados Unidos, que quando nós estamos orando a Deus, o anjo do Senhor vem recolher as nossas orações e elas são levadas até diante dos anciãos que estão lá no céu, e eles processam tudo aquilo, e na hora do louvor, da adoração, diz a palavra que se tocam instrumentos lá no céu, e que há um cântico maravilhoso, digno é o Senhor, é o Cordeiro, e vem aquele cântico maravilhoso, aquele incenso suave, enche aquele lugar. Mas são as nossas orações, são as nossas lágrimas que estão lá que foi escrita no Antigo Testamento, elas sobem, são processadas, e do nome de Jesus é glorificado. Ao seu lado que está sentado no trono, como ele está sentado no trono aqui nessa noite, nós podemos acreditar que aqui estão os serafins, os querubins, estão aqueles seres, estão os 24 anciãos aqui nessa noite, há muitos anjos louvando aquele que vive para sempre. Aleluia! E sabe o que acontece? Quando Deus termina o culto do céu, aquelas orações voltam como uma resposta de Deus às nossas vidas. São vídeos relâmpagos, trovões, há uma rapidez, há uma velocidade muito grande nas respostas da nossa vida. Algumas estão de estrondo, que todo mundo vai ver, outras são muito rápidas que a gente não vai nem acreditar, mas simplesmente é isso. Se nós notarmos que há uma ligação nesse momento, nesse culto aqui, com aquele culto que está acontecendo nesse exato momento no céu, nossos olhos vão se abrir e nós vamos ver que não estamos sozinhos. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Pegar a visão que eu tive há muitos anos atrás. É muito gostoso isso, saber que o culto tem uma razão. Ninguém veio aqui para estar pedindo, fazendo pedidos nessa noite. Nosso culto é a Ele, nós nos esquecemos de nós e só vamos lembrar que Ele é Deus. Que Ele não se manifesta nesse templo feito por mãos de homens, mas dentro desse templo existe outro templo. O templo onde Ele se manifesta e que nós estamos dentro desse templo, desse santuário. É maravilhoso, é extraordinário o que acontece aqui nessa noite. Por isso que os nossos olhos estão abertos. Eliseu disse: Senhor, abre os olhos de Geazi. Ele não está vendo nada. Ele não está vendo nada. E quando Deus abre os olhos, há uma multidão de anjos, cavalos de fogo,
carros de fogo, há um poder extraordinário, mas nenhum anjo toca nos inimigos, nenhum anjo toca, nenhum anjo destrói o inimigo. Simplesmente já precisava ver o que estava acontecendo. Eliseu estava calmo. E por que ele estava calmo? Porque ele sabia que estava bem protegido. O outro estava apavorado. Ou seja, duas pessoas no mesmo lugar, duas pessoas tinham duas visões diferentes. Uma estava vendo a glória de Deus e o outro estava vendo aquilo que a visão alcança. Se você está aqui nessa noite vendo só com os seus olhos, você não vai ver nada diferente. Mas se você tem a visão espiritual nessa noite, você vai ver que há muito mais pessoas nessa noite do que nós podemos contar nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Chama-se uma outra dimensão da graça de Deus, que o irmão falou nessa noite. A gente precisa passar para uma outra dimensão. A palavra de Deus nos fala sobre Ana e Penina. As duas eram casadas com o mesmo homem. Não era uma doutrina. Não era uma doutrina. Ou seja, a Bíblia relata que Elcana era um homem muito rico, muito bem vivido. E ele tinha duas mulheres, casado com essas duas mulheres. Uma tinha filhos com facilidade e outra não tinha nenhum. As duas estavam passando por momentos felizes, uma com seus filhos e gerando filhos, e era uma alegria, porque no dia de ir ao templo, Elcana levava sacrifícios a Deus, ele glorificava a Deus pela sua esposa Penina, pelos filhos que tinha, e dava algo extraordinário mais a parte dele para Deus, em favor da sua esposa Ana, que não tinha filhos. Duas situações no mesmo lugar, não é? É isso que está acontecendo aqui nessa noite. Não é nessa noite aqui que tem gente aqui agradecida a Deus, Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos, pela tua graça. Não é isso que está acontecendo. Tenho um trabalho, meus filhos estão bem vestidos, tenho uma casa confortável. É muito bonito isso que está acontecendo. A pessoa está aqui agradecida a Deus, mas do lado dele tem outra pessoa que não tem emprego, não tem uma casa bonita, não tem os filhos muito arrumados como gostariam que tivesse. Mas Deus que está aqui está demonstrando a mesma coisa para duas pessoas, para que saibam que aqui nesse lugar Deus não esqueceu de nenhum dos dois. Um está glorificando a Deus pela alegria, pela vitória, e está certo. Outros estão sofrendo, não tenho nada, Senhor, aquilo que eu tinha me foi, eu não tenho nem direito de ser mãe, que simplesmente era dado no Antigo Testamento como uma desgraça na família, ou seja, não era nem família, não podiam formar uma família. É isso que nós estamos vendo acontecer. Dois grupos de pessoas, um está na graça agradecendo a Deus e o outro está aqui sofrendo. Mas o que está sofrendo está aqui também é agradecido ao Senhor. Senhor, eu não tenho casa, eu ainda não tive um filho, meu marido não tem um emprego ainda, mas eu estou aqui, Senhor, agradecido a Ti, porque os Teus milagres estão acontecendo na minha vida. Eu não tenho nada ainda aos olhos dos homens, mas o Senhor me fez vir aqui nessa noite te agradecer, porque não me falta nada. Não tenho trabalho, mas não me falta nada. Um está agradecendo porque tem, e o outro está agradecendo porque não tem. Glória a Deus. É isso que pode estar acontecendo nessa noite, quando Deus está vendo os dois casos diferentes. Mas Deus permite que os dois casos, que esses casos simplesmente aconteçam. Por quê? Primeiro, Ana se lamentava em uma parte. Por outra parte, ela não se lamentava, ela glorificava a Deus. Não é que aquele que não tem emprego não tem a graça de Deus, tem a graça de Deus, tem o Espírito Santo. Não fique dizendo que porque você está passando por maus problemas, que você não tem o Espírito de Deus. É o que nós dizemos. É nas guerras que nascem os heróis, é nas lutas que nascem as irmãs guerreiras de oração. É no momento em que estamos passando na nossa vida de lutas, em que nós estamos permitindo que o Espírito Santo nos transforme em pessoas fortes, dedicadas, valentes. Simplesmente as coisas precisam acontecer de
diferente forma para que seja valorizado. Mas o que Deus quer, na verdade, é que a gente passe por uma dimensão superior a que nós estamos vivendo dessa maneira. Alguns estão vivendo muitos anos num estado de graça, simplesmente paralisado, não crescem, não desenvolvem, estão acomodados na sua vida. E Deus quer que a gente cresça, simplesmente na escola de Deus, simplesmente o sofrimento, a desilusão, a tristeza fazem a gente crescer se nós buscarmos a Deus. E tudo que Deus quer é que a gente busque a Ele. Estamos passando por esse momento, quando nós abrimos a Bíblia e vemos duas coisas diferentes acontecendo. Uma mulher feliz dentro da mesma casa e a outra infeliz. Mas a que é infeliz, no sentido, ela está orando, ela está buscando a Deus. Decepção nos cultos, decepção no momento que seu marido Elcana leva sacrifícios agradáveis a Deus em favor da sua esposa Penina, em favor dos seus filhos, e ela tem que ficar lá só olhando, só vendo. Senhor, vou viver nessa situação. As coisas precisam mudar, as coisas precisam acontecer. Quem nasce num berço esplêndido não sabe o sacrifício do que é lutar na vida. É gostoso quando a gente vai, como nós fomos ali na Vila Eva, lá no São Vicente, e conhecemos irmãozinhos que vivem lá na fazendinha. O nome é bonito, mas o lugar é terrível. Eu disse que eu conheci a fazendinha, irmã Alcione. Ela disse assim: irmão, ok, eu faço questão de levar vocês, mas tragam bota ou galocha, porque lá sempre tem água, e quando chove, a casa dos irmãos fica alagada, e ali passa cobra, passa outros tipos de animais. Mas o que nós vimos naquele domingo, naquele dia lá, naquela quinta-feira, o que foi? Nós vimos cantando, vindo da fazendinha, cantando e glorificando o nome de Jesus, e nós sentimos a presença de Deus, a alegria no sofrimento, saber enfrentar aquilo que se diz, o mal de cada dia, né? As provações de cada dia. E naquele momento a gente viu eles felizes, cantando, glorificando, e a irmã chorando atrás, glorificando a Deus. Depois ela explicou a situação que estava vivendo aqueles irmãos. É tão gostoso quando a gente vem à igreja e nos portamos como cristãos. Mas será que nós estamos vivendo um momento de cristãos na igreja? Será que é cristandade se reúne para louvar a Deus? Eu nasci e aprendi dentro da igreja muita coisa errada. Nós nascemos e fomos criados e aprendemos coisas erradas. Nós crescemos, não? Só que meu cabelo é branco teu, não, mas irmão, não sei por que mistério é esse. Quem pode revelar esse mistério é a esposa dele. Nós aprendemos. E hoje a gente vê a doutrina da prosperidade dominando o planeta. Quantas pessoas vêm aqui para adorar a Deus? Só uma irmã levantou a mão. Não fiz essa pergunta para levantar, a irmã que levantou. Quantos vieram aqui para louvar a Deus? Quantos vieram aqui para pedir uma bênção ao Senhor? Então deixa eu revelar uma coisa para vocês. Se vocês têm alguma coisa para cobrir o rosto de vergonha, bom, podem começar a cobrir. Jesus disse a um grupo: olha, por que você se preocupa com o dia de amanhã? O que comer, o que vestir, o que calçar? Não é que diz a palavra? Não é isso, pô? Salomão se vestiu com uma grandeza extraordinária, mas os lírios do campo excedendo a grandeza das vestimentas de Salomão. Não é isso que diz a palavra? Mas vocês estão vendo só pedir, se preocupar. E disse, continua o versículo: para isso ou isso, façam os pagãos. Olha para o sermão e diga assim: você é um pagão? Faça a pergunta. Você é um pagão? Você veio pedir aqui essa noite, num culto de adoração a Deus, você buscar uma bênção? Foi isso que nos ensinaram. Nós dirigimos cultos, pregamos completamente errados.
preocupam com isso. Os pagãos fazem isso. Tem muito pagão aqui nessa noite? Não, ninguém levanta a mão nessa hora. Por quê? Porque Jesus disse: eu sou responsável por vocês. Deus já mostrou desde o princípio que ele era responsável pelo seu povo. No deserto, ele de dia era nuvem que dava aquele frescor a mais de 2 milhões de pessoas andando no deserto. Não era a nossa família do governo, não. Era Deus mesmo cobrindo. De noite é uma coluna de fogo, porque no deserto é frio. E nós moramos no deserto, hoje chamado Las Vegas, é um deserto, foi um deserto. E quando faz calor, mata a gente. Eu nunca morri porque tem ar-condicionado. Mas de noite faz um frio também. E quando faz aquele frio no deserto, tempo de frio, pode proteger as orelhas, senão vai quebrar e vai cair no chão. É frio. Então o que acontece? Jesus proveu todas as coisas para o seu povo, dizendo, quando ele disse a Moisés: eu sou o que sou, ele está dizendo: eu fiz todas essas coisas e eu protejo vocês, eu cuido de vocês. Quando ele mandou os discípulos saírem a pregar o evangelho, ele disse: olha, não saiam com muitas coisas, saiam com poucas coisas. O interessante é que vocês levem a palavra. Não fiquem preocupados com o que vão comer, o que vão beber. Não é isso? Simplesmente eu estou garantindo tudo para vocês. É isso que Deus está dizendo. Se estamos dentro do reino, Jesus é o nosso rei, a gente proclama, a gente canta, a gente diz que o Senhor é o nosso Senhor. O que quer dizer Senhor? O que quer dizer rei? O que você entende como Senhor? Senhor significa aquele que é dono da terra, a nossa vontade. Nós não entregamos a nossa vontade nas mãos de Deus. Nós não falamos: Senhor, eu não sou meu, eu sou teu. Eu me entrego totalmente nas tuas mãos. E a gente duvida. E a gente, no culto de adoração a Ele, nós trocamos como o culto de Jacó: Senhor, se tu me der isso, eu te dou isso. Senhor, se tu me abençoar, eu te abençoo. Simplesmente houve uma mudança no sentido do louvor e adoração a Jesus. Paulo muda muitas coisas, dizendo: vocês não devem estar seguindo uma regra muito forte aí, como estão fazendo. Como diz a palavra, cada um dá com alegria, mas dê. Está crescendo? Cresça também dentro daquilo que você faz na igreja. Mas na verdade nós estamos aqui entre dois caminhos. Ana, quando conversou com Deus, ela viu que a situação estava terrível. Os anos haviam se passado. A outra mulher, que eu não sei nem o que era dela, mas o que ela via a cada ano, aquela mulher dava um filho para o marido, e ela não podia dar porque ela não tinha condição de dar um filho. Era estéril. O que é ser estéril? Eu me lembro quando cheguei lá na cidade de Silmar, nosso primeiro culto foi em espanhol. E eu não falava espanhol, a gente aprende aqui, mas vai falar não, é diferente. O mexicano fala um tipo de espanhol, o salvadorinho fala outro tipo, o porto-riquenho outro tipo, o cubano fala diferente, o paraguaio fala diferente, cada um tem um costume. Aquilo que é carne seca para nós aqui é já para todo estado. Agora imagina esses países reunidos e falando todos os estados dos outros países naquele lugar. A gente fica confuso, completamente confundido, não é? E quando fizemos aquele primeiro culto em espanhol, algumas pessoas tinham uma irmã que era estéril, e ela sofria o inferno do marido, porque era bonita, podia se ver muito bem aquela irmã, mas ela era estéril. Tinha também a irmã Isabel, que era uma mulher que era usada pelo seu marido. Ela tinha que trabalhar para ele estudar, só que não queria trabalhar nunca. Ela já estava muito fraquinha. E quando estamos orando e falamos aos irmãos que estamos falando nessa noite, fizemos a oração da fé, dizendo: Deus está te abençoando. Não é porque você não tem filhos que você não tem a graça de Deus. Não é por causa de um problema na sua vida que está acontecendo agora que você não tem a graça de Deus. Todos nós não somos completos, algo está faltando em nós. Por
formam o corpo, um precisa do outro. Mas não é que a nossa debilidade quer dizer que a gente não tem a graça de Deus. A graça de Deus estava em Ana. A graça de Deus estava em Penina. As duas mulheres tinham a graça de Deus. Uma tinha vantagem e outra desvantagem. Eucana ficou tão desesperado quando ele foi ao templo do Senhor levar um sacrifício. Ele disse para Ana: você sofre, eu sofro contigo, e eu faço tudo por você. Eu estou valendo mais do que 10 filhos. Você tem que começar a me valorizar e valorizar a tua vida. E ela então foi orar a Deus. E eu me lembro que naquele culto memorável lá em Silmar, um templo pequeno, americano, chamado Igreja Wesleyana, fomos orar e a primeira vez que eu fui na minha vida, alguém caía. A nossa doutrina antigamente, quem caía era endemoniado. Lembra aqueles anos passados? E daí eu vi que feliz e fiquei assustado. Mas era promessa. Você que é estéril, eu não sabia que ela era estéril. Você vai ser mãe de um filho. É muito poucos. E ela caiu no chão, a irmã Isabel caiu no chão. Terminou o culto. Elas choraram, me abraçaram. Nós tivemos uma conversinha depois do culto. Passaram alguns meses, ela veio ao culto normalmente, como vim, disse: pastor, quero te dizer uma coisa, porque alguém contou para o senhor que eu era estéril? Eu disse: não, eu era estéril, pastor. Eu estava vivendo o inferno com meu marido. E eu disse: e então? Ela disse: depois daquela oração, sabe o que aconteceu? Fiquei fértil, estou grávida de um menino, e eu estou aqui dando testemunho para a glória de Deus. As coisas acontecem quando nós estamos cultuando a Deus. Não podemos ver essas paredes, não podemos ver as coisas naturais, temos que ver o sobrenatural. Eu peço a Deus, ao Espírito Santo nessa noite, que abra os seus olhos para que vocês vejam além das coisas naturais. O nosso Deus está aqui para nos abençoar, mas não é uma presença, não é um sentimento. Quando falamos que Ele está aqui sentado no seu trono. Isaías, cansado de ser, Deus está cansado de Isaías. Mais um que vai praticar o ritual, chega lá no santuário, ficar com aquele ritual de judeu lá, e nascer para baixo, e levantando a cabeça e baixando, e terminar esse ritual, vamos embora. Muita gente faz isso no domingo. Acabou, uns vieram aqui para adorar a Deus, outros vieram aqui para dizer: eu vou para a igreja porque hoje é domingo. Mas existe uma diferença quando nós chegamos aqui. Existe. E quando Isaías um dia disse: vamos outra vez, eu vou lá e tal, eu vou fazer minha oração a Deus, foi na hora que Deus abriu os olhos de Isaías e ele viu quem estava dentro do santuário. Ele viu Deus, ele viu os serafins, ele viu a glória de Deus enchendo todo lugar, e ele cai como morto, dizendo: eu morri, porque os meus olhos viram o Senhor. Irmãos, não é brincadeira que está passando aqui, não. Se nós tomarmos uma decisão nessa noite de passarmos para um outro nível, para uma outra dimensão da graça de Deus nessa noite, as coisas vão mudar na nossa vida. Por quê? Porque Deus quer que a gente cresça. Enquanto a outra se gabava, até fazia aqueles joguinhos de inveja, sabe, aqueles joguinhos provocando a Ana, porque dizem: eu sou mãe de muitos filhos, você não tem, você é uma desprezada, você não sabe ser mulher. Os desprezo sabem como que é o veneno, não? Há muito veneno. Simplesmente não sei por que tanto veneno na boca das pessoas. Mas Ana, graças a Deus que ela não nasceu no Brasil. Se fosse no Brasil, já ia quebrar o pau lá com alguém, né? Aqui o povo aqui é esquentado. Não sei por que eu fui despertar isso lá nos Estados Unidos. Porque tudo a gente tem briga, meu Deus do céu. Não é? Tem uma irmã que diz: eu vou marcar a igreja, aquela irmã fica olhando para mim. Ela vem para a igreja para ficar olhando, mas não está provocando ela. Ela não vem para adorar a Deus. Não é? Olha, aqui ainda estou olhando para o meu namorado. Ela fica olhando para o namorado, vou lá e dou um soco com ela. E você vai comigo, já agarra mais uma pessoa para quebrar a cara da outra. Você vai no trânsito e a gente precisa lá perto de você, meu Deus do céu. Ou se não, ainda nem abriu, já está buzinando para a gente movimentar, porque a gente atropela
seja o Todo-Poderoso que ela servia naquele tempo. A diferença foi essa. Ela começou a orar, tomou uma decisão, e quando a gente começa a orar, o inimigo se manifesta. As acusações logo não acontecem, não é isso? Não foi o que aconteceu? Ela começou a orar, mas não faça escândalo, não tem nada bonito, não plantou bananeira, ela não ficou babando, ela fez uma oração de coração, dizendo e falando com Deus, e da sua boca não saía nenhum som. Parece um testemunho dos astros do céu. Eles falam da glória de Deus, eles declaram a glória de Deus, eles glorificam o nome do Senhor. O universo comunica com outro universo, os astros comunicam-se com outros astros, glorificando o nome de Deus, segundo a palavra de Deus. Não há nenhum som, ninguém não se ouve nada, mas a Bíblia diz que ali está cheio da glória de Deus, porque o universo glorifica o nome do Todo-Poderoso. E a oração de Ana tocou o coração de Deus. Mas veio um pastor cego, corrupto, não? Já estava ficando cego, já estava cego espiritualmente há muito tempo, e veio chamar a atenção de Ana, dizendo: você bebeu alguma coisa? Porque ele olhava e só ela não enchia os lábios, não saía nenhum som. Você está bêbada? Aquilo foi uma ofensa, mas ela outra vez manteve a sua humildade, a sua simplicidade, dizendo: esta serva de Deus nunca bebeu bebida alcoólica. Essa serva do Senhor tem dedicado a vida ao Senhor. Não me coloque e nem me compare com as mulheres que bebem. Eu não sou assim. Eu estou aqui buscando a presença do Altíssimo. E você sabe muito bem que a minha situação é grave. Eu sou desconsiderada. Eu sou considerada amaldiçoada pelas tradições dos homens, porque eu não posso ter um filho. Despertou o coração de Eli e disse: então Deus te abençoe, vá para a casa com a tua bênção. E ela foi, e lá, consolada e amada pelo seu marido, ela ficou grávida. E ela dizia assim na sua oração: se o Senhor me der um filho, um único filho, eu vou dar ele para ti. A outra tinha muitos filhos para oferecer um filho a Deus, mas ela dizia: eu não tenho condição de ter um, mas se eu tiver um, eu vou dar para ti. E sabe, ela teve um filho, o nome dela foi Samuel, grande profeta. E quando nasceu aquele filho, eu quero, vamos ao templo de Sinal. Enquanto eu tiver o tempo de estar amamentando essa criança, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Seria ingratidão dela? Não. Ela disse que quando eu for ao templo, eu vou entregar meu filho a Deus. Deus estava levando Ana para uma outra dimensão da graça. Ela estava crescendo. E somente crescem aqueles que entendem que tudo aquilo que Deus nos dá não é nosso, é dele. Tudo que Deus nos dá para administrarmos a casa dele, tudo que nos dá para administrarmos a nossa vida, tudo aquilo que ele nos dá é para nós nos lembrarmos que ele existe e contribuir na sua obra para ver a obra crescer. Se ele nos dá um filho, ele não é nosso. E quando nós levamos a ele o filho recém-nascido e pedimos que seja apresentado a Deus, nós já estamos consagrando, nós estamos apresentando a Deus e dizendo: esse filho é teu, para a verdade do tempo, é nosso. Aí está a nossa dor de cabeça. Educamos como nós queremos educar, nós protegemos como queremos proteger, nós ensinamos os nossos filhos como nós queremos que eles sejam. Por isso existem muitos problemas na vida. Mas quando nós entregamos nossos filhos nas mãos de Deus e falamos: Senhor, aqui está o teu filho, ensina-nos a criá-lo, Senhor, ensina-nos a cuidar do Senhor, e começamos a falar assim, e fazemos isso no dia a dia, podem acreditar que os 7 filhos de Penina não chegaram a ser um Samuel na vida, mas entregar um que ela sabia que não ia ter outro foi muito difícil para ela. Está difícil hoje.
A gente vê na igreja só pedindo. Só chegamos aqui pedindo. Eu já vi gente pedindo e recebendo a bênção e desaparecendo da igreja. Depois que alcançam a bênção, são tão gratos que vão para outras igrejas. Muitos gostam de movimento. O que eles querem é dançar, eles querem é pular, eles não querem saber servir a Deus. Dar a Deus o que sobra é nojento. Dar a Deus o que nos o que nos foi dado de valor é outra coisa maravilhosa. Isso significa que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você pode estar reclamando da vida boa que você tem. Não está. Você está glorificando a Deus, você está certo. Mas tem alguém aqui que Deus está querendo que passe para outro nível, passe para uma outra dimensão, que cresça a partir dessa noite, dizendo: Senhor, nunca mais vou fazer oração de pagão, Senhor. Eu vim aqui te adorar, glorificar o teu nome, Senhor. Senhor, ensina-me, Senhor, os teus caminhos. As lágrimas de Ana nunca foram vistas em Penina. Nunca. Não é aquela oração quando a gente ajoelha aqui, não. Não é. Não tenho certeza que não é. A que está precisando de Deus, a Ana, você, que derrama as tuas lágrimas dentro do teu quarto, levantando as mãos para o céu sem que ninguém te veja, e glorificando a Deus, e falando para Ele: Senhor, eu estou passando por esse problema, mas eu glorifico o teu nome, porque eu sei que o Senhor vai suprir os meus problemas. Você está chorando. É isso que Deus quer, que você fale com Ele lá na sala da tua casa, que você veja que todos estão dormindo. Então você começa a falar com Deus, a entregar os seus problemas nas mãos de Deus. Olha o estado dessas crianças, olha o estado do meu marido. Senhor, faça uma mudança na minha vida, e ninguém vê, mas as tuas lágrimas estão vindo dos teus olhos, e Deus está vendo. Esse é o tipo que Deus quer: uma guerreira de oração, uma mulher que se sacrifica, se colocando nas mãos de Deus, derramando lágrimas não na frente de homens, mas na frente de Deus. E Ele diz: eu vou secar as tuas lágrimas, eu vou secar as tuas lágrimas. Vamos dar uma aplauso a Deus. Vamos glorificar o Senhor. Glória a Deus. Uma coisa aqui que você vive. E eu aprendi uma frase antigamente no mundo. A gente dizia assim, até quando eu entreguei para Jesus e falaram errado, eu preguei errado. Quantas pessoas já comeram com que o diabo amassou? Não vou pedir para vocês levantarem as mãos, mas não digam nunca mais isso. Nós somos servos de Deus. Nós comemos o pão que Deus amassou. É Ele que cria a aflição da nossa alma. É Ele que cria as tribulações. É Ele que cria as tempestades. E nunca entregou ao diabo o que Deus está fazendo na tua vida. Ele está fazendo você crescer e você não está notando. O pastor estava pregando na semana passada, eu estava numa igreja, que eu gosto também de comer a palavra, não gosto de estar só pregando, não. E eles estavam falando sobre Pedro. Eles estavam dizendo que Pedro estava na prisão, veio o anjo, veio o terremoto, e o terremoto veio, libertou a Pedro. E eu fiz uma comparação, ele está falando do que ele deu. Eu passei por 2 terremotos em Califórnia. Eu nunca soube que era um terremoto até que eu passei. É tudo, quando você vai ter uma experiência na tua carne, na tua vida. Outra é quando te dizem o que pode estar acontecendo. Eu passei por 2 terremotos terríveis na Califórnia. No terceiro, Deus me libertou. Deus me mandou mover-me para mudar-me para Las Vegas. Eu não queria ir para Las Vegas. Um lugar quente, muito quente, maravilhoso de ser visto, mas eu não queria ir para lá. Mas Deus queria que eu fosse para Las Vegas. Então, eu projetei em Califórnia, lá na cidade de Silmar, comprar uma casa. Tudo foi projetado, tudo bonito. A corretora disse para mim: tudo está feito. Você vai realmente receber uma chamada de uma agente bancária lá, de financiamento, e você vai responder assim, assim. Tudo está certo. E aconteceu isso comigo. Eu disse: está bem, cara, isso só se Deus não quiser. Porque tudo está feito. Eu disse: amém, amém. E quando ela me chamou a gente, eu falei: Totinho,
conforme estava sendo orientado, fui orientado. E passou uma semana, me liga a minha corretora dizendo: olha, eu não sei o que aconteceu, mas o teu crédito foi reprovado, não foi aprovado. Eu fiquei triste. Era a casa que eu queria, uma casa grande, um terreno bonito, dá para colocar os filhos, estava muito bonito lá mesmo, uma casa enorme, com 3 quartos grandes, sala, cozinha, muito bonita mesmo, com todo o conforto de uma casa que tem nos Estados Unidos. Mas eu glorifiquei a Deus, eu fiquei doente. Mas do outro lado eu já reagi, comecei a glorificar a Deus. Tu sabe que todas as coisas, meu coração estava partido. Tu conheces, Senhor, a minha vontade. Tu sabe que eu preciso de uma casa. Senhor, tudo estava certo, o que aconteceu? Mas eu glorifico o teu nome, seja feita a tua vontade. Meses depois, eu fui levado para Las Vegas. Fui mudei para lá, para trabalhar e ter outro tipo de vida lá. Quando cheguei lá em Las Vegas, teve um grande terremoto lá em Silmar. E naquele lugar que eu ia comprar a casa foi devastado pelo terremoto. As ruas subiram assim, os asfaltos subiram assim, e o fogo subia, destruindo templos evangélicos, as casas que estavam lá. Quando Deus te livra de uma coisa, não vai dizer que é o diabo que pôs a pata dele. Não foi. Deus te deu um livramento. Glorifica o nome dele. O mundo é dele. E ele me livrou de uma destruição, por isso amor. Seja orado no nome do Senhor. Glória a Deus. Teu coração pode morrer, mas sabe de uma coisa: quando Deus te coloca em prova, você ainda vai sentir a presença dele. Quando o diabo te coloca as tentações, teu coração vai sentir dores. O que você tem que entender é que o Espírito Santo precisa estar em você, para você entender o mundo invisível que está ao nosso redor. Quem está nessa noite aqui é o Santo dos Santos, é o Rei dos Reis. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o poder. Por isso cantamos, louvamos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus no tempo da adversidade. Deus está te passando para um outro nível. Não foi fácil. Não foi fácil para a Ana, não foi fácil para mim. Não é fácil para ninguém. Moisés foi criado, nasceu como hebreu. Foi criado como egípcio, num palácio, com uma cultura, uma educação excepcional. Quando ele descobriu que seria o libertador dos hebreus, o que aconteceu? Ele matou um egípcio, defendendo os hebreus escravos. Teve que fugir. Imagina se Deus mandasse e ouvisse os pedidos de Moisés e mandasse ele para a obra e libertar o seu povo. Que experiência ele teria? Era a morte de Moisés. Temos que aprender a esperar também. Moisés viveu 40 anos no deserto, cuidando de ovelha. Bonito quando se põe uma fotografia aqui, né? Uma projeção de ovelha tão bonitinha, né? Tão branquinha, não? Vai ver uma ovelha na vida real. Cheira mal. Moisés teve que estar limpando o esterco, para não dizer outra coisa, o esterco das ovelhas. Teve que aprender a matar cobra e serpente no deserto, defendendo as ovelhas. Ele teve que aprender a sobreviver no deserto 40 anos. E depois dos 40 anos, quando ele já tinha 80 anos, a gente já diz: acabou. Os 40 já estão indo para o Porto Seguro já, né? Quem tem 40 anos aqui? Ninguém, que bom. Mas quando chega aos 60, eles já estão batendo os pinos, né? Com 80 eles estão soltando fumaça branca, estão queimando o óleo do motor, né? Tem que usar o sintético, né? Mas com Deus as coisas são invertidas. No reino de Deus as coisas acontecem ao contrário. Para Deus começar uma obra na tua vida, reverenda, porque Ele já terminou antes da fundação do planeta. Para Ele começar a te dar a bênção aqui na terra, minha irmã, Ele já terminou a obra antes da fundação do mundo. Com Deus as coisas acontecem ao contrário. Agora, para enfrentar, quando Deus diz: agora vai ao Egito,
com a alta sociedade, tinha que conversar com o faraó. E para conversar com o faraó, não é que ele fala aqui coisa besteira na rua. Não é pessoa que vai falar de qualquer maneira, com a maior autoridade do planeta daquela história. Mas Deus treinou ele desde o seu nascimento, até o momento em que ele saiu, foi tirado lá do Egito. Deus o treinou, o educou à altura, para depois ele voltar de 40 anos, com 80 anos, vir e conversar com uma autoridade dizendo: o Senhor a quem eu sirvo, que o seu nome é Eu Sou o que Sou, disse para você libertar os meus irmãos agora, porque nós temos que sair daqui. E falando com autoridade. Uma coisa que a gente aprende lá na imigração: nunca chore diante de uma autoridade para que fique compadecido de você. Nunca chegue diante de uma autoridade e comece a fazer aquela cara triste de misericórdia, de que mamãe eu quero, não, eu estou precisando, eu preciso, me ajuda, pelo amor de Deus. Eles vão te colocar na rua. Me ensinaram isso. Olhe nos olhos de uma autoridade e converse com ela. Olhe nos olhos de qualquer pessoa e converse com ela. E quando Moisés fala, de uma certa forma, ele falava com Arão e Arão falava com o faraó. Deus não dava mensagem a Moisés, ele falava com Arão, porque ele tinha uma debilidade. Mas a debilidade, ou seja, sendo galo, como dizem os historiadores, não significa que ele não estava com a graça de Deus. Não significa que ele não tinha a presença de Deus na sua vida. Minha irmã, se falta alguma coisa na tua vida, se você não consegue ser feliz 100%, porque tem algo que te perturba, não se considere derrotada. Você tem o Espírito de Deus, você tem a graça de Deus, e Deus quer usar essa parte que te entristece para te passar para uma outra dimensão da graça dele. Glória a Deus. Não está entendendo que Deus quer nos promover, ou o cara não quer ficar aqui sendo um soldado raso? Quem quer ficar aqui? Aqui, só servindo como um soldado raso. Essa última vez que eu estive em Las Vegas, tive uma reunião de uma pessoa importante, e como o cônsul honorário lá fez coisas feias, está sendo tirado, vieram oferecer para mim a posição de cônsul honorário. Eu disse: de jeito nenhum, prefiro voltar para o Brasil e pegar a palavra. Por quê? Porque eu me considero embaixador de Cristo. Eu prego a palavra dele em vários lugares diferentes. Eu não posso colocar isso e ficar preso lá em Las Vegas com uma posição política, de jeito nenhum. Porque aqui na nossa vida espiritual, aqui na terra, nós temos que crescer e crescer e crescer. A nós que fomos chamados para ser embaixadores, não existe posição melhor. Não existe. Nós somos importantes. Servimos o nosso rei. É ele que domina a nossa vontade. É ele que domina a nossa vida. E nós não podemos estar fazendo aqui ou vivendo como um pagão. Quem vem buscar uma bênção? Quem vem buscar bênção? Quem você vem adorar a Deus? Moisés entendeu isso. Como Deus disse: olha, Moisés disse: olha, tem uma falha na minha vida, eu não sei falar. Ele disse: quem fez o mundo? Não fui eu. Quem fez o gato? Não fui eu. Quem fez o surdo? Não fui eu. Não fui eu. João 9, alguém perguntou para Jesus: ele se nasceu cego, ele pegou os seus pais. Olha, você precisa entender uma coisa: Deus quer manifestar a glória dele na tua vida e na tua fraqueza, que você vai conhecer a glória e a graça de Deus. Por isso, muda a tua oração, muda o teu ponto de vista e comece a glorificar aquele que vive para sempre. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso a Deus, gente. Ofereceu tudo que tinha. Periga não. É duro oferecer tudo que tem, principalmente um filho. Ela disse: enquanto eu não desmamar essa criança, eu não vou para o templo. Porque ela queria curtir o calor do seu filho. Quanto tempo ela passou com os braços vazios, como estéril, agradecendo a Deus: Senhor, me dá um filho. Me dá um filho. Eu creio que nos olhos da fé ela já tinha visto aquele filho nas suas
seus braços estavam vazios. Mas sabe que a fé faz isso? Você não ter nada e começar a agradecer por aquilo que Deus já te deu. Sabe que você não tem nada nas mãos e agradecer a Deus porque está te dando tudo. É diferente. As coisas mudam. Os cultos mudam. A nossa vida espiritual muda. Quando eu ir madrugada vou falar com meu Deus, é difícil, mas é um sacrifício vivo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor. As coisas estão mudando. Que adianta a gente aqui ficar falando em estamos vazios. Nossa casa está vivendo uma miséria. Mas quando a gente vive com esse espírito de Ana, a nossa casa não está vazia, mas ao mesmo tempo está cheia. A minha experiência que eu contei para vocês. Meus armários lá na cidade de Silmar, no apartamento que eu pagava naquela época, há 28 anos atrás, era muito dinheiro, eram $700. Era muito dinheiro. E o dólar valia muito mais do que vale hoje no próprio Estados Unidos. E vale mais muito que valia equivalente aqui, 3 ou 4 reais por $1. Era muito dinheiro. Meu dinheiro foi desviado. Alguém pegou o meu dinheiro. O que era mandado daqui na Portos, ou seja, de onde eu trabalhei nas docas de Santos, foi mandado para mim e alguém me lesava lá. E quando eu chego, querendo ir aqui para a imigração, eu não sabia o que era isso. Eu perguntei àquela pessoa que me lesava, onde está o meu dinheiro? Ele disse, já recebi. Falei, então onde está? Já paguei minhas contas. Eu desesperado. Não tinha dinheiro para pagar aluguel. Não tinha dinheiro para ir para a imigração. E quando ele disse, não tenho dinheiro. Quando eu receber alguma coisa que eu vou receber, eu passo para você. Se demorar, você vai ter que esperar. Se mandar eu logo estou, na cara de pau. Eu cheguei na minha casa. Eu transmiti a notícia. Mas eu não fui amaldiçoar ninguém, não. Eu fui aprender a orar. E Deus queria que eu orasse. Saí daqui como pastor. Pastor, não é pastor, né? O pastor que eu conheço, eu queria de ovelhas. Eu não sou pastor. Eu sou ministro evangélico, não sou pastor, não. Eu queria de ovelhas. Eu queria de ovelhas, eu era pastor. E chego lá, como pensando que a cera está cheia de glória, que o Espírito Santo vai me usar. Não, se Deus o Espírito Santo me usasse antes do tempo, eu estaria morto, desviado, arrasado, destruído. O reino de Deus estaria perdendo mais um dos seus guerreiros. Mas ele me ensinou e eu atendi. Quando eu recebi a notícia que haviam me roubado meu dinheiro, desviado do banco, eu fui orar. Coloquei o rosto no chão e fui orar, derramando lágrimas no carpete. E orei muito, de soluçar. Eu não sabia que ia ser tão traído, né? Eu não sei, isso aí é traído ou traicionado, eu não sei. Aí minha irmã, ele vai dizer isso. Mas de repente me toca o telefone, era daqui do Brasil. O irmão estava dizendo, Magno, como é que você está? Falei, estou passando isso, meu irmão, estou preocupado contigo. Eu disse, a única coisa que eu te agradeço é que você assinou a carta de igreja para mim, que a imigração está pedindo. Ele disse, meu irmão, eu faço tudo por você, mas eu não te assinei nada, a assinatura era falsa. Aí aumentou mais o meu pavor. Desliguei, não sabia o que fazer, voltei a orar de novo. De repente recebo outro chamado, olha, estou passando para tua casa aí, quero falar contigo. Eles vieram aí falar comigo, alguém veio falar comigo e disse, olha, vou te dizer uma coisa, não tinha nada que falar nada lá com o fulano de tal, lá da igreja tal. Por quê? Porque eu falei contigo, mas não fala para ninguém. Eu falei, não falei nada. Mas eu entendi que o Espírito Santo falou com um obreiro aqui e ele chamou dizendo, devolve o dinheiro do Magno. E disse, vou te levar no banco, eu não tenho dinheiro, eu gastei tudo, eu paguei todas as minhas contas. E eu fui, falei, eu quero ver e tal. Vamos lá, vamos. Quando ele passou o cartão lá no banco, isso já era umas 8 da noite, estava lá, o meu dinheiro estava lá. Ele disse, Magno, isso não é verdade. Há 2 dias que eu paguei as minhas contas, meu crédito é zero, minha conta é zero. Eu faço assim, se é zero, eu não sei. Eu sei que está aí meu dinheiro, passa o cartão e dá o dinheiro.
Ele falou assim: vou fazer, mas eu estou devendo. Passou, me deu o dinheiro, lá ficou zero. Ele me deu o dinheiro. Quando foi umas 3 da manhã, ele passou com uma raiva, ele falando comigo, me levou para a imigração, lá na cidade de Anaheim. Quando nós chegamos lá, nós fomos atendidos, tinha uma fila curtíssima. Ele foi logo sendo atendido, me deram uma entrevista para o mês de fevereiro. Isso foi em novembro de 87. Novembro, passou dezembro, janeiro, fevereiro, eu fui lá e fui passar pela entrevista. Mas quando nós chegamos lá, saímos 3 da manhã lá, eu fui aceito. Ele falou assim: olha, eu vou voltar lá, Deus te abençoou. Você já tem uma entrevista marcada, mas só tem uma coisa, tem que voltar lá. Nós voltamos, ele falou assim: fica aqui, vou falar com o gerente do banco. Chegou lá com o gerente do banco, falou, conversou, e eu estava esperando, todo contente. E ele vinha abanando a cabeça e sorrindo, balançando a cabeça e sorrindo. Eu falei: o que foi? Ele disse: não vai acreditar o quê? Eu falei para o gerente, expliquei toda a situação. O gerente abriu a conta e disse: realmente, há 2 dias atrás a conta era zero. A máquina não podia ter pago, mas vou te falar uma coisa: o teu amigo que está lá fora tem um amigo lá em cima. A única coisa que ele falou para mim: se Deus deu ordem a uma máquina para me pagar o dinheiro que havia me roubado, eu só posso entender uma coisa: o dinheiro não era meu, era dele. E se alguém te roubou, meu irmão, fique ciente, roubou a Deus, ele vai fazer que volte para você. Aquilo que te deixaram, o emprego que te roubaram, ou aquilo que te perseguiram, não perseguiram você. Jesus aparece a Saulo e diz: o que você está fazendo? Por que você está me perseguindo? Ele disse: eu estou perseguindo esse bando de religiosos, de cristãos. Ele disse: não, você está perseguindo é a mim, Jesus. Você está perseguindo a mim. Ou seja, Jesus é responsável por nós. Temos que passar por nossa experiência, para o nosso crescimento, por muitos problemas na terra. Mas saiba uma coisa: quem persegue você está perseguindo o próprio Jesus. E Deus disse: quem mexer em você está mexendo na menina dos meus olhos. Um aplauso a Jesus. Ele é glória. Ele faz a gente crescer. Simplesmente ele quer que você abra os olhos, que você passe por uma outra dimensão. Cura. Primeira semana que eu chego em Silmar, indo daqui de São Paulo, minhas passagens de volta foram lesadas. Quando eu cheguei, alguém chamou, veio um agente muito conhecido aqui no Brasil, e ele foi lá em casa e falou assim: olha, eu tenho que buscar as passagens de volta, sabe por quê? Porque você não vai voltar e ter que dar baixa. Depois me contaram que ele recebeu mais de $1.000 e ficou uma corrupçãozinha assim, né? No Lava Jato, lá na minha vida, lá em Califórnia. E sabe por que Deus permitiu que fossem roubar as passagens de volta? Porque quando bateu, caiu a ficha aqui, eu notei onde eu estava, sozinho, sem salário, sem ajuda, sem ninguém, eu pagaria a passagem de volta e voltaria, seria mais um derrotado na fé. Deus permitiu isso. Glorifico a Deus porque me roubaram as passagens. Porque me roubaram as passagens que não eram minhas, eram de Deus. O nome de Deus foi glorificado. A pessoa que arquitetou tudo isso foi expulso dos Estados Unidos, e eu estou lá como cidadão para a honra e glória do nome do Senhor. É na nossa fraqueza que cresce a graça dele na nossa vida, e na nossa fraqueza. Na primeira semana, sem médico, me passam um cristalzinho nos dentes, que forma um cristal. Meu Deus, eu não sabia o que fazer. Eu estava vivendo num quarto pequeno. A pessoa que me acolheu vivia na mesma casa pastoral do outro lado. Ele me cedeu aquele quarto. Eu não sabia o que fazer, não tinha posição. Quem já teve pena, ninguém sabe disso. E eu comecei a clamar a Deus: o que eu vou fazer? Eu não tenho médico, mas eu tenho que ter meu médico. Faça alguma coisa, Jesus. Faça alguma coisa. E eu saí da cama, fui no banheiro, fiquei sentado, ficava em pé, me jogava no chão, de bruços, de costas, ficava em pé, a dor não passava, a dor aumentava. De repente eu voltei para a minha cama e falei: Senhor, não tenho que ser o meu médico, eu não tenho mais ninguém. E fiquei assim. De repente minha barriga começa a saltar.
Parece que estava pulando de um lado para outro. Eu comecei a ver aquilo, me assustei, comecei a me assustar. Minha barriga estava pulando de um lado para outro. Parecia que alguém enfiou a mão por dentro e estava forçando alguma coisa a sair. Era uma luta e eu olhando aquilo tudo. De repente, minha barriga fica normal, meu estômago fica normal. Eu levanto com uma vontade de ir no banheiro. Quando eu chego lá, as pedras são expelidas. Jesus quebrou todas as pedras. Eu não tinha médico, mas ele era o meu médico. Eu não tenho médico, mas ele é o meu médico. Ele é o meu médico. Tinha que conhecer. Eu tinha que conhecer. E você tem que conhecer também. Por isso que ninguém vem aqui para pedir uma bênção. Aquilo que você sofre, as tuas lágrimas na tua casa, o teu marido que usa o dinheiro que você não queria que usasse, aquele homem que foi embora da tua vida, hoje você pode estar glorificando a Deus. Alguém fez o favor de tirar aquela coisa suja da tua vida. Hoje você é feliz. Hoje você é uma outra pessoa. Deus já preparou alguém para você. Quem passa por isso é que sabe. Por isso não podemos julgar aquelas pessoas que se separam. Alguém te deixou, mas Deus me falou que melhor, porque você não merecia aquilo. Você não merecia viver naquele inferno. E somente o Espírito Santo podia te intervir. Glorifique a Deus por isso. Não somos pagãos. Nós estamos pensando. Nós estamos nos preocupando. E Ele está dando condições a você. Quando eu estive ali na Vila Ema, eu conheci meu irmão, não sei se era na Vila Ema ou se era lá na Fazendinha. Nome bonito, lugar feio. Aí eu me lembrei dela. Como eu não me lembro o nome daquela menininha que era tratada na favela em São Paulo. Quando ela nasceu, os pais dela, os parentes tratavam ela como um cachorro. A Águia. Esse tamanho. Não é nada bonito, é uma coisinha de criança. Não é ninguém bonita para quem desejasse ela. Então ela é tratada como um animalzinho ali na favela. Ela era escrava dos pobres. Escravo significa cor, significa posição. E ela era pisada, ela apanhava por não fazer nada. E ela tinha que comer o resto da família, se sobrasse o resto. Aquela pequenininha, aquela menininha que não é nada bonita, que tem voz de boneca, uma vozinha, ela falou assim: sabe uma coisa, eu não vivo nessa vida. Eu peço ajuda. E eu quero sair dessa vida e vou estudar. E começou a estudar. Apanhando e estudando. Meu Deus, tem tanta gente que não apanha e não estuda. Tem gente que tem vida boa e não quer nada. Só quer ficar no Zap, no Facebook. É fotografia até de Santa Cecília, já vi gente já fazendo o Wi-Fi não. Vocês sabem o nome, né? Vocês tiram também. E estão tirando foto ali, no culto de Santa Ceia, bonito, tudo bonito. Jesus vem para ficar muito amado, e o teu celular aí, porque os outros já subiram. De repente ela consegue entrar, por favor, não. Como Deus abriu a porta para fazer um curso superior. E de repente vem um gordo desse tamanho lá nos Estados Unidos e gosta daquela coisinha feia, daquela coisinha pequenininha com voz de boneca, e convida ela para ir aos Estados Unidos, casa com ela, e como ela era tão feinha, uma coisinha diferente, a família não quis, mas ele quis. Hoje ela é uma cidadã americana, casada com um homem que faz mais de $400 mil por ano. Deus muda a situação no nosso deserto. As coisas podem mudar desse jeito. Glorifiquem a Deus. 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 Aprenda a conviver com a sua situação, mas glorificando a Deus. Para te mudar para uma outra dimensão. E Ele vai te mudar. Você vai ver o que os reis da vida não viram e nem ouviram. Essa é a palavra em Romanos. O que os reis não viram, vocês viram e vocês ouvem aquilo que Deus fez para vocês. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória! Aleluia!
pastor, você está falando de um caso, né? Tem outro também. E a gente vai ficar falando de caso em caso, porque não dá para falar tudo. Mas o ciclo que dói. Se 98, 99% das pessoas se aplaudem, falam que são teus amigos, você vai se sentir bem. Não acredite nesse amigo de Facebook, não. Na hora que você precisa, não tem um. É tudo de palavras, amigo. Já tanta comida bonita, tanta comida gostosa, tanto café da manhã, já que ninguém me convida. Estou esperando. O que acontece? Quando 1 ou 2%, ou 1 ou 2% falam mal de ti, mas que é 98%, o que elas fizeram por você, o que elas falaram de você, os abraços que você recebeu parece que não serviu para nada. Você sofre por causa de 2%. E os outros? Não, que assim é o ser humano. Eu ganho uma roupa de luxo, meias caras, sapatos caros, eu fico todo feliz. Saio do meu carro, vou ao mercado, ou se não, saio todo arrumado, vou para uma igreja ou alguma festa social. E uma pedra desse tamanho no meu sapato vai me incomodar todo. Aí já não vou andar nem socialmente, não vou andar de uma maneira que o povo saiba que eu sou uma pessoa que sei andar, que sei caminhar, por causa de uma pedrinha, ela te incomoda. Simplesmente, meu irmão, vai para um lado, tira teu sapato, tira a pedrinha, coloca o sapato e vai enfrentar a realidade da vida. Se tem esses 2% que só querem te massacrar, tira ele da tua vida. Viva a tua vida. Glorifique a Deus. Quem sabe esses 2%, dentro de um futuro bem próximo, vão se tornar parte dos 98% e formar os 100% na tua vida. Glorifique a Deus e essa pedrinha que está te incomodando. Isso não é nada. É vergonhoso você se acovardar por uma coisa tão pequena. Deus chama Jeremias e diz: vamos embora, estou te preparando. Vá profetizando, vá fazendo a obra, vá falando o meu nome. De repente ele vê tantos probleminhas na vida dele, e ele começa a dizer: oh Deus, eu não vou mais fazer, é muito problema, isso a gente não presta, isso a gente não reconhece nada. Deus disse: meu Deus, eu estou te mandando para um lugar onde fala a tua língua. Eu estou te mandando para um lugar onde tem os teus próprios costumes, ou seja, a tua terra. Se você não pode enfrentar homens, como você vai poder enfrentar os cavalos, ou seja, os reis e poderosos? Eu estou te preparando para algo grande e você está reclamando das coisas pequenas. Desperta, irmão. Desperta, irmã. Deus está te levando. Não fique vivendo no mundo. Mas a gente diz, não, no mundo das galinhas, só vendo barata, correndo de barata para lá e para cá. Isso você quer? Ou quer ter uma vida de águia? Passar por cima das tempestades, saber enfrentá-las, saber se sacrificar para se renovar, saber que tem que pagar um preço. Vai ter uma natureza de galinha? Ou vai ter uma natureza de águia? Coisas pequenas vão te perturbar e impedir que você caminhe e cresça no caminho de Deus, que você prospere aqui na terra. O que me enganou no meu negócio? O problema passou. Deus está te dando algo novo. Entenda que Jesus é o teu Deus, Ele é o teu dono, tudo é dele. O teu negócio, o teu dinheiro, tua família, o teu carro, a tua casa, cuide bem, mantenha ali, ordenado, porque você está falando de uma coisa que não é tua, foi dado para você morar. Entende? Que você precisa crescer. Como vi no clipe nessa semana, quando um rapaz muito trabalhador foi chamado pelo proprietário da frente e disse assim: olha, você é um trabalhador excepcional, nunca vi um homem como você. Simplesmente agora eu quero que você seja um supervisor aqui dentro. Você vai ganhar um bom dinheiro. Só que tem uma coisa, ele disse: você tem que fazer o que eu mando. E se, bom, tá, você saiu. Eu quero que você vai receber 12 casas aqui, eu quero que você só tenha 11. Saiu esse publicado, tudo bom, né? E o que foi que aconteceu? Ele disse: Senhor, desculpa, mas eu não posso fazer isso. É errado, estou errado diante de Deus se eu fizer isso. Ele disse: então, se você não fizer como eu quero, eu vou ter que te mandar embora da firma. Ele, com responsabilidade,
saiu, que o dono falou assim: pense bem, me traz uma resposta amanhã de manhã. No outro dia de manhã ele veio e disse: eu tomo a decisão. Eu disse: eu não vou aceitar, eu não posso roubar, eu não posso desviar nada, porque Deus está me vendo e eu sirvo a Deus. Ele estendeu a mão e disse assim: você está contratado. É esse tipo de gente que eu quero que trabalhe comigo, gente de confiança. Deus está te treinando, está te provando, e você está reclamando. Pensa que eu sou aquele pastor que vem, vai ser mais rápido, vai receber o batismo, vai fazer. Você precisa nascer de novo, precisa ser crente. John Wesley, pregador da igreja metodista na Inglaterra, convertido ao Senhor, se tornou um pregador, só que quando ele pregava, a pessoa dormia. Eu espero que ninguém quis dormir nessa noite. Tão chato que eles estavam, né? Ele era tão conveniente, até as pessoas que falam que você não aguenta mais, mandaram ele como missionário para os Estados Unidos. Ninguém aguentou ele nos Estados Unidos. Como ele pregava, não dormia. Mandaram ele de volta para a Inglaterra, seja abacaxi, os caras não, volta para ti. Quando chegou lá, ele foi falar com Deus: Deus, não é possível. Eu não tenho vida, Senhor. Tudo que eu prego não tem vida, nem aqui na Inglaterra, nem nos Estados Unidos. O que é que eu faço? O povo não me quer, a igreja não me quer, o ministério não me quer. O que é que eu faço? O que está errado comigo? Deus não respondeu, ele foi orar. Tem as marcas do joelho dele na cama, lá na Inglaterra ainda, na sua casinha, na casinha que ficou. Ele começou a orar 4 horas, 6 horas por dia, até tocar o coração de Deus. E então Deus respondeu para ele: não. Wesley, você não é salvo. E começou a reclamar, dizendo: como eu sou salvo? Eu quero a tua palavra, eu fui missionário, eu faço excluir diante do povo, eu faço tudo, o Senhor está dizendo que eu não sou salvo. Deus não é aquele que fica falando: eu sou Senhor, que custa na peça, coisa que existe, tem a boca cheia de coisa para querer profetizar, que Deus nunca deu. Ele foi orar e orou muitas horas, muitos dias, e chegou o momento que Deus revelou-se a ele. Ele sentiu descer o poder de Deus, o poder do amor de Deus nele, e aí sim ele foi batizado com o Espírito Santo. Aí Deus demonstrou o amor que tinha e disse: Wesley, você está salvo. A partir daquele momento, a vida de John Wesley mudou, se tornou o homem que revolucionou todo o povo naquela época. Mudou de vida. Nós estamos na igreja e estamos perdidos, estamos condenados ao fogo do inferno, porque vivemos numa religiosidade. As coisas precisam mudar. Você tem que ver Cristo na tua vida, você tem que ver esse evangelho dentro da tua casa, você tem que deixar que Deus reine, o soberano reine. Jesus disse: você me chama de Senhor e Senhor e não obedece a minha palavra, não faz o que eu te mando. Jesus falou isso. A palavra se renova nesse dia. As coisas precisam mudar. Nós vamos falar em línguas estranhas e vamos glorificar Deus em línguas estranhas, porque no dia de Pentecostes 120 falaram em línguas estranhas e o povo entendeu. Não podemos falar o que o povo não entende. Se não existe aquele que interprete, receba interpretação você. Eu estou em Deus, está escrevendo os primeiros páginas do livro Os Dons do Espírito Santo, para a gente poder entender melhor. Mas isso falta para mim, falta para você. Nós estamos aprendendo. Apenas um giro para nós terminarmos. A oração de Ana foi ouvida. Ela entregou tudo que ela tinha para Deus. Mais tarde Deus lhe deu mais filhos. Não foi o único. Deus lhe deu mais filhos. As bênçãos ofertas que ela levava para Deus dos filhos de Penina era o mesmo número de ofertas de sacrifício que o cara tinha que levar dos filhos de Ana. Houve uma igualdade, só que uma passou por uma outra dimensão e a outra ficou estagnada. Que Deus quer que você seja abençoado. 5 representa os 5 ministérios de Jesus. Você foi chamado para exercer um desses 5 ministérios aqui na terra. E você está aqui nessa noite.
Não sei a que Deus se chamou. Não sei o teu nome, mas são 5. Na bandeira de Portugal ainda tem 5 chagas de Jesus. As 5 feridas. 1, 2, 3, 4 e 5. Pelas suas pisaduras fomos curados. Jesus vai te curar aqui nessa noite. Eu creio, Deus. Tem a palavra que veio. E a palavra não volta vazia. Primeira coisa que Deus está fazendo é curando a tua alma, as tuas decepções, está curando a tua aflição, a tua tristeza, a tua depressão. Deus está curando. Receba a tua cura nesse momento. Em nome de Jesus. Primeiramente, você vai sentir a diferença dentro de você. Segundo, você vai começar a sentir os teus órgãos deficientes começar a funcionar sem enfermidade. Lá em Las Vegas tem a minha, eu teve câncer 3 vezes. Toda vez que eu penso que ela vai morrer, ela não morre, ela levanta. Seus cabelos crescem, caem, mas crescem. E ela está sempre pedindo oração. Está sempre tirando os seios dela no último câncer. Ela está lá, glória a Deus, aleluia, segue para a igreja. Podem tirar tudo dela, mas não podem tirar a cura da sua alma. Ela foi curada pela glória de Deus. Eu quero nessa noite, oh Deus, a poder aqui. Glória a Deus. Alguém está entendendo a mensagem? Glorifique a Deus. É por isso que Deus está fazendo algo por você nessa noite. Algo espetacular. É algo transcendental que Deus está fazendo. Deus está arrancando uma tristeza que homem nenhum pode arrancar. Deus está te devendo que te roubaram. Você não está entendendo isso? Aqueles que a palavra falou nessa noite. Glória a Deus. Aqueles que Deus falou nessa noite, levanta-se em nome de Jesus. Nós vamos agora dar o último passo para uma outra dimensão. Nós vamos passar por uma outra dimensão da nossa vida. Tenho certeza que vocês vão para casa glorificando a Deus. Vocês vão sentir os efeitos desta causa, deste culto na sua casa também. Glória a Deus. Levantem as mãos. Levantem as mãos. Levantem as mãos. Glória a Deus, glória a Deus.